Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo, eu sou trabalhador do Centro Espírita Maranhense, da Federação Espírita do Maranhão, a FEMAR, e de um site espírita chamado espiritismo.net, que eu já convido vocês a conhecer desde já. Bom, a temática de hoje foi proposta pela Aline e trata de um estudo do Evangelho de João que fala sobre Tomé e Jesus. Um item bastante interessante. Eu já agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, já que a pandemia ainda não nos permite estarmos juntos para nos abraçarmos presencialmente. E agradeço a Jesus a oportunidade do trabalho oferecido. Eu espero poder sempre contribuir com vocês, mesmo que virtualmente, e espero que vocês gostem do estudo. Bom, para que a gente possa entender um pouquinho a respeito do Tomé, vamos começando lendo a passagem que trata sobre ele, que está no capítulo 20 do Evangelho de João, e que diz o seguinte, a partir do versículo 24 até o 31. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achava os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé, põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bastante interessante essa passagem, que trata de Jesus e Tomé, porque o Tomé, ele é muito parecido conosco, comigo particularmente também. Porque muitas vezes eu acho que ainda, na minha vida, eu ainda preciso muito ver para crer. Será que essa não é uma característica muito nossa hoje em dia? E como é que a gente pode fazer essa relação entre a fé e a crença? Entre o ver e o crer? Será que realmente a gente tem que estar o tempo todo vendo para crer? Porque Jesus fala muito bem no Evangelho o seguinte, bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Mas aí a gente tem que entrar no contraponto e perceber o seguinte, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, mas também a gente não pode também adotar uma postura de que eu só vou crer quando eu ver. Então como é que a gente trata isso? Porque o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala muito bem isso. Não é porque a gente está tratando da temática de espíritos, de algo que não é muito comum, ou de algo até sobrenatural, quando a gente não conhece o assunto, que a gente vai acreditar em tudo o que é falado em relação ao espiritismo. Então, o que a gente tem que ter? Nós temos que ter uma fé raciocinada. Veja bem, antes de entrar, a gente vai pegando então essa questão de comparar o Tomé com a nossa fé, principalmente a nossa fé espírita. Tá? Então, no Livro dos Médiuns, o Kardec fala muito bem isso. Ele fala que o espiritismo, a gente tem que acreditar nas coisas espíritas através da filosofia. E aí, quando acontecerem os fenômenos, a gente começar a entender aquilo que aconteceu. Vejamos o seguinte, no século XX, no século passado, vários fenômenos de materialização ocorreram.
Mas os fenômenos de materialização, por incrível que pareça, não fizeram as pessoas acreditarem. Muitas vezes a pessoa ia para uma sessão espírita de materialização e mesmo assim não acreditavam no que via. Vamos pegar ainda a figura de Tomé. O Tomé, ele era um discípulo de Jesus. Ele acompanhava Jesus em suas caminhadas, em suas pregações. E vocês imaginam que ele presenciou vários milagres. E conforme o Humberto de Campos, em Boa Nova, coloca, ele era aquele que sempre estava pedindo que Jesus mostrasse sinais, principalmente aos fariseus ou às pessoas importantes. E Jesus falava que os sinais estavam lá para todo mundo ver. Né? Que o sinal que ele tinha que ver era outro. Então, olha só, que outro que seria? Qual outro sinal? Era do sacrifício, do amor. Então, veja bem, a figura de Tomé, como ela é interessante. Ele viu, por exemplo, Jesus curando cegos. Ele viu Jesus curando paralíticos. Ele viu Jesus tirando Lázaro do sepulcro. Ele viu Jesus quando aquela pessoa estava com a mão seca e Jesus estende sua mão e a mão fica boa. Se fosse eu ia ficar realmente surpreso com tudo isso, né? Mas não são os fenômenos que reforçam a nossa fé. A gente tem que usar a razão. Por quê? Porque perceba que mesmo ele vendo tudo isso, ele não acreditou em Jesus. Ele ainda precisou de um sinal que estava ausente, como Emmanuel coloca na lição de Fonte Viva. E nós somos muito assim. Nós estamos sempre ausentes, mas a gente quer crer. Nós não fazemos a pequena parte. Mas pegando um pouquinho a respeito desse tema de Tomé, é importante para a gente avaliar a nossa fé. Nós temos sinais todos os dias da presença de Deus em nossas vidas. Mas será que a gente aproveita realmente esses sinais de Deus em nossas vidas? Será que a gente realmente crê que Deus está sempre conosco? Porque muita gente que se diz espírita ainda frequenta o centro espírita à procura de fenômenos, à procura de sinais de que Deus existe. Então querem acompanhar uma reunião mediúnica, querem acompanhar os fenômenos em si, mas só que a gente tem que começar a entender, como Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, que a força do espiritismo ele não está nos fenômenos, ele está na filosofia, naquilo que Kardec colocou. Quer dizer, quando eu entendo a lógica da coisa, quando eu entendo o princípio das coisas, que eu me deparo com determinados fenômenos, aí eu consigo entender. Eu consigo compreender aquilo que está acontecendo. E Tomé e Jesus, ele precisa muito dessa questão de estar vendo o tempo todo para crer. E eu me vejo muito em Tomé, muitas vezes. Né? Porque veja só, eu estou sempre precisando ver para crer. Esse é um defeito meu, né? E depois eu fui vendo, através dos estudos, a lógica do espiritismo, da sua filosofia. O Kardec fala que o fenômeno ele não convence. E o Tomé é uma prova disso. Ele não se sentiu convencido quando ele viu todos os fenômenos que Jesus fez. Ele acompanhou a crucificação de Jesus. Jesus falou com ele que esse era o sinal, que era o sinal que ele dava, era o sacrifício de si mesmo pelas suas ideias, pelo seu amor. Ele amava todos até o sacrifício. E mesmo assim Tomé não creu. Então, o que a gente tem que sempre fazer quando a gente está estudando o Evangelho são pegar essas pequenas pérolas, né? Como o Haroldo Dutra Dias fala, né? Quando o Emmanuel faz a análise do colar de pérolas dos versículos, não como uma historinha que nos é contada, mas que a gente pegue cada passagem que está escrita em cada versículo e possamos refletir em nossas vidas pessoal, para o nosso crescimento moral e espiritual.
Então, quando a gente pega o Evangelho de Jesus no capítulo 20, até nos versículos 24 a 31, que fala, primeiro, o Tomé estava ausente, né? E quando os outros falaram para ele, Tomé, nós vimos Jesus. Ele fala, eu não creio, eu não acredito que Jesus passou pela ressurreição. E ele fala assim, enquanto eu não colocar, ele ainda vai mais longe, enquanto eu não colocar as mãos em suas chagas, na sua mão, ou tocar o seu lado, eu não vou acreditar. Então, quer dizer, ele presenciou toda aquela questão do Evangelho. Ele presenciou todos os milagres. Mas mesmo assim, quando falaram para ele, Tomé, Jesus voltou, ele fala, eu não acredito. E aí, a gente começa a pensar, será que eu não sou assim? Será que nós não estamos sempre questionando essa questão do que acontece em nossas vidas de milagre? Será que nós acreditamos realmente em Jesus, em Deus? Porque olha só, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. Então Jesus, quando ele chega, ele fala assim para Tomé, põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Quer dizer, Jesus presenciou essa falta de fé de Tomé. Estende tua mão e põe-na no meu lado, onde o soldado transpassou com a lança. E não seja incrédulo, mas crê. Nesse momento, o Tomé fala, meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe disse, porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. O que a gente mais pode falar a respeito disso? Como é que eu posso, por exemplo, não acreditar nos milagres de Jesus? Mesmo não tendo presenciado. Não é necessário um pouquinho de fé? E é por isso que João sabia disso. Ele sabia que as pessoas não iam ver mais isso. E talvez por isso que ele tenha deixado essa parte de João como de Tomé, justamente encerrando o evangelho dele antes das conclusões. E a primeira conclusão, antes do epílogo, é essa, que Jesus fez esses e muitos outros sinais. E que eles foram escritos para a gente crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, a gente tenha vida em seu nome. Então, olha só, ele coloca o Tomé no final do evangelho dele, justamente para que a gente consiga entender que tudo isso que ele escreveu, né, é para que a gente tenha fé, mesmo sem ter visto. Né? Então ele encerra o evangelho dele com essa passagem de Tomé, falando assim, olha, isso foi tudo que nós presenciamos, você não precisa ver para crer. Faça como Jesus ensinou para Tomé. Creia, a princípio, sem precisar ver, para que depois as obras vão se mostrando, e para que você tenha vida quando você crê em Jesus. Então, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o João escreveu todo o evangelho dele, né? Termina com Tomé, porque é a última passagem que ele coloca, antes da conclusão, ele coloca justamente a palavra de Jesus. Vir porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Nenhum de nós estávamos lá para presenciar. Já tem mais de 20 séculos que Jesus já voltou para o plano espiritual.
E aí o João fala assim, então, creia sem ver, sem precisar ver. E quando você crê, né? Quando você acreditar, você tem a vida em seu nome. E aí a gente começa a se questionar, mas então vamos pegar então esse encadeamento da coisa aí, né? Eu preciso crer, mesmo sem ver, para que eu tenha vida em Jesus Cristo, para que eu tenha vida em meu nome. Significa, por exemplo, que aquelas pessoas que não creem em Jesus não têm a vida, no sentido restrito do termo? Porque vida e morte, na verdade, são duas faces da mesma moeda. A pessoa, mesmo que não creia em Jesus, ela vai estar viva mesmo após a desencarnação. Então, que sentido de vida é esse que João trata quando ele fala de que crendo nós teremos vida em Jesus Cristo, né? Que vida é essa? Né? Então, é porque a gente ganha vida estando com Jesus, acreditando na palavra de Jesus. Nós começamos a entender que tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Quando eu começo a entender, então, que tudo tem um porquê e começo a viver o Evangelho de Jesus, eu ganho vida nova. Eu ganho novo ânimo. Eu continuo a carregar a minha cruz, mas só que amparado pela boa nova de Jesus. Eu ganho uma vida nova. Minha vida não é que eu tenha vida mesmo, no sentido restrito do termo, mas é que a minha vida ganha vida quando eu começo a trabalhar com a obra de Jesus. Então, antes da palavra de Jesus, a gente pode se dizer morto? Talvez. Uma vida materialista, uma vida que não tem sentido nenhum, uma vida que a gente não faz bem para o nosso próximo. Será que realmente a vida, carregando os nossos pesos do dia a dia? Então, quando eu conheço Jesus e quando eu creio em Jesus, a minha vida aqui na Terra, ou no plano espiritual, ganha vida. Mas se eu estou o tempo todo pedindo provas, como Tomé, eu não creio. E aí a minha fé ela não é liberada. E se minha fé não é liberada, eu fico preso. E eu não acredito. Então, nos momentos de dificuldades que eu tenho, eu já começo a questionar. Mas eu não creio em Jesus, por que eu estou passando por dificuldades? Então eu não creio realmente. Por quê? Porque eu estou querendo que Jesus apareça em minha vida e faça um milagre por mim. E nesse momento, Jesus, ele está do nosso lado. E muito provavelmente lá na frente vai falar, olha meu filho, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui do meu lado para você ver como eu continuo vivo e quanto eu te ajudei. Então, é o que Kardec também traz para a gente, né? Que quando a gente começa a estudar o Espiritismo, logo começa a entender a lógica da coisa e começa a viver o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Esses ganham vida. Esses começam a entender o sentido das coisas, começam a entender o porquê das coisas, começam a viver em Jesus. Outros ainda precisam de provas e provas e provas o tempo todo para que eles consigam, talvez, acreditar um pouquinho. Né? Mas tem uma passagem num documentário do Peixotinho feito pela TV SEI, que ele fala o seguinte, que no começo do Espiritismo, que ainda não estava formado um corpo de doutrina,
e até o meio do século XX, os espíritos precisavam se materializar para que a gente conseguisse nos espiritualizarmos. Agora a gente precisa se espiritualizar, né? Porque a gente não precisa mais, a gente já tem um corpo de doutrina já formado. E que a gente, estudando a lógica, como, na verdade, os fenômenos não convencem, porque a gente já viu muito isso, a gente vê muito isso, inclusive na presença de Jesus, a gente já tem um corpo de doutrina formado. Então, a gente tem que estudar e começar a crer por conta do estudo. E aí, a gente tem que espiritualizar a matéria, e não mais materializar o espírito. Para que a gente consiga, então, nos melhorarmos. Então, quando a gente começa a falar dessa figura de Tomé, e quando a gente percebe o contexto em que ele é colocado no Evangelho de João, a gente começa a entender essa questão de Tomé e Jesus. João sabia que ia ter bastante gente que ainda ia pedir para crer, para ver para crer. Ele coloca isso no final do Evangelho dele, ele encerra o Evangelho dele antes das conclusões, para que a gente entenda esse encadeamento lógico. Olha, a questão toda é que Deus não vai estar o tempo todo querendo provar para você a sua presença através de sinais. Os sinais que você quiser encontrar vão estar sempre aí, presente em nossas vidas. São pequenos sinais que muitas vezes a gente não percebe. Mas à medida que você começa a crer sem ver, os sinais vão se tornando mais perceptíveis. Eles vão se tornando mais observáveis. Então, quando você entende a lógica, conforme coloca o Kardec, por isso que Kardec fala que escreveu o primeiro livro dos Espíritos, primeira filosofia para que a gente entendesse, e depois compreendesse os sinais, é justamente para isso. Por quê? Porque muitas vezes os sinais estão na nossa cara, estão batendo na nossa cara, mas a gente não consegue perceber que aquilo é um sinal. Como quando Humberto de Campos coloca lá em Boa Nova, né, da questão de Tomé. Jesus fala, mas já tem tantos sinais para eles verem, eles ainda não compreendem, porque eles ainda não tinham entendido a doutrina de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido que todos aqueles sinais já estavam lá. E aí os sinais já estão em nossas vidas. Mas para isso, necessário estudar antes a filosofia para que a gente compreenda esses sinais. Né? E eu, muitas vezes até hoje, inclusive quando eu estava montando esse estudo, eu me pergunto, com tanto estudo que eu tenho, eu ainda não consigo perceber os sinais de Deus na minha vida? Será que eu ainda preciso ver para crer? E vocês, será que vocês têm realmente percebido os sinais que estão sempre lá, da presença de Deus em nossas vidas? Será que você, assim como eu, ainda precisa ver para crer? Quando na verdade o que Jesus coloca é que a gente primeiro tem que crer para ver. À medida que a gente crê em Jesus e nos seus ensinamentos, começa a aplicar em nossas vidas, essas bênçãos elas vão se multiplicando, elas vão crescendo, elas vão melhorando. E quando eu creio, como o João coloca aqui no Evangelho, e ele fala, esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a partir daí, eu ganho vida. E Tomé, ele vai ser sempre esse sinal para a gente. Ele vai ser sempre esse sinal de que
sim, é salutar passar pelo crivo da razão e da lógica que o Espiritismo nos traz para que eu possa crer. Não acreditar em tudo. Mas a partir do momento que eu estudo o Evangelho de Jesus e compreendo, e eu estudo a doutrina espírita, como o Emmanuel fala, Jesus é a porta, Kardec, o Espiritismo, é a chave que abre essa porta. Se eu fico procurando fenômenos o tempo todo, o que vai acontecer? O fenômeno vai estar o tempo todo na minha frente e eu não vou perceber. A partir do momento em que eu uso a minha razão, eu uso a minha lógica, e eu começo a avaliar o que tem acontecido comigo, e começo a aplicar esses princípios cristãos em minha vida, eu ganho vida. E os sinais começam a acontecer. E eu ganho vida. E com essa vida, eu começo a viver melhor. Eu começo a ajudar os outros. E aí e os sinais vão aparecendo então. Então o Tomé é sempre esse sinal de que muitas vezes a gente tem que crer para ver e não o contrário. Então a gente tem que se esforçar para nos tornarmos bem-aventurados. E se ainda não vir, por exemplo, um sinal como é o que a gente quer realmente, muitas vezes isso é muito comum no centro espírita, as pessoas que perderam um ente amado, porque eu ainda não recebi uma mensagem do meu ente amado, ainda não sonhei com eles, ainda não vi. Será que não é verdade isso? Não. Na verdade, a gente tem que começar a aplicar essa doutrina de Jesus na nossa vida, mesmo que eu ainda não tenha entrado em contato, porque como o Chico fala, o telefone toca de lá para cá, né? Mas começar a compreender e crer. E aí, quem sabe um dia eu consigo ver esse sinal. Eu consigo entender muitas vezes porque que esse sinal não veio ainda, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o sinal está sempre acontecendo em nossas vidas. Então muitas vezes as pessoas falam, eu ainda não recebi um sinal claro que um ente amado meu continua vivo. Mas aí sonha, sente um cheiro, sente uma presença, faz uma oração pela pessoa e sente aquela vibração da pessoa perto. Então são sinais que nós não percebemos. E que muitas vezes, mesmo quando nós percebemos, nós viramos e falamos, não, deve ter sido só uma impressão minha. É a nossa face Tomé mostrando a nossa cara, né? A nossa real face. Né? Então, a gente tem que começar a procurarmos entender melhor Jesus, crermos muitas vezes que Ele está nos auxiliando, que Ele está nos ajudando o tempo todo. E aí os sinais vão se tornar mais perceptíveis e claros para a gente. Não sejamos Tomé o tempo todo. Creiamos em Deus, creiamos em Jesus e procuremos estudar um pouco mais o Espiritismo para que a gente compreenda melhor, né, essa passagem de Jesus em nossas vidas. À medida que nós vamos incorporando os ensinamentos de Jesus e olhando os sinais dele em nossas vidas, a nossa fé vai se fortalecendo. Evitemos então a postura de Tomé, de estar o tempo todo questionando os sinais que surgem para a gente. E nos colocando nessa postura dele, enquanto não acontecer da forma que eu quero, eu não vou crer. Estaremos perdendo tempo. E Jesus, depois, quando nos encontrar, vai falar, toca bem aqui na minha mão, toca bem aqui ao meu lado. Quanto tempo tu perdeste querendo provas que já estavam na tua frente para você ver e você não viu? Então, agradecendo a oportunidade de trabalho, que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.